Hoje venho falar-vos sobre insegurança, ansiedade e autoestima. O que é a insegurança? Basicamente, a insegurança é um estado emocional que até pode ser normal e adaptativo. Na prática, se eu me sentir insegura a propósito da realização de um exame, de uma avaliação académica, e se essa insegurança fizer com que eu me feche em casa para estudar para o exame, a insegurança e a ansiedade vão ser adaptativas na medida em que me ajudam a alcançar os meus objetivos, não vão ser bloqueadoras. Se, pelo contrário, a minha insegurança fizer com que eu interiorize pensamentos do tipo não vai valer a pena estudar, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo, eu jamais teria capacidade para passar no exame, então esta insegurança e estes níveis de ansiedade deixariam de ser adaptativos e, pelo contrário, tornar-se-iam aqui bloqueadores, condicionariam, no fundo, a concretização dos meus objetivos. E há muitas pessoas para quem a insegurança condiciona quer a vida profissional ou académica, quer a vida amorosa, por exemplo. Há muitas pessoas que me dizem eu acho que, ou eu tenho a certeza de que ninguém vai gostar de mim, ou eu tenho a certeza de que não vou conseguir fazer amigos. E estas crenças mais negativas, mais distorcidas a propósito do nosso valor, estão normalmente associadas à nossa experiência ao longo da nossa infância, àquilo que ouvimos da parte dos adultos, dos nossos cuidadores e àquilo a que fomos expostos, na verdade. Quando isto acontece, isto é, quando alguém acredita ou se convence de que não é suficiente para uma relação amorosa, não é suficientemente bom para determinado cargo ou para nenhum cargo, quando isto acontece, isto é, quando a insegurança não é um estado emocional transitório e que faça movimentar os recursos para o alcance dos objetivos, mas pelo contrário, seja sobretudo aqui um bloqueador. Quando isto acontece, dizia eu, pode ser necessária a ajuda terapêutica, pode ser necessário conversar com alguém que nos permita, no fundo, desconstruir estes rótulos, olhar para nós mesmos exatamente como nós somos e depois elaborar um plano que nos permita alcançar os nossos objetivos, quaisquer que eles sejam. Então, como é que isto se faz? Em primeiro lugar, é fundamental que sejamos capazes de identificar os pensamentos mais negativos, aquelas coisas que vamos dizendo a nós mesmos, muitas vezes de forma automatizada, sermos capazes de o reconhecer, porventura colocar até por escrito todas estas crenças, todos estes pensamentos negativos, por mais disparatados que eles nos soem. Depois é fundamental que, com ou sem ajuda terapêutica, sejamos capazes de fazer a desconstrução destas crenças negativas, sejamos capazes de olhar com sentido de realidade para aquilo que estamos a dizer sobre nós mesmos. Uma coisa é eu reconhecer que há características minhas, sejam físicas, sejam emocionais, que claramente me vão impedir de alcançar alguns sonhos. Outra coisa completamente diferente é eu convencer-me de que não vou ser capaz, ainda que claramente não existam quaisquer limitações nesse sentido. E mesmo quando eu estiver convencida de que há limitações, importa que eu possa assumir aqui uma postura de curiosidade genuína, que eu queira saber se há ou não efetivamente alguma coisa que eu possa e que eu queira fazer para alcançar os meus objetivos. Outra coisa importante que nos ajuda a desconstruir os rótulos que fomos interiorizando ao longo da nossa vida tem a ver com a possibilidade de escutarmos com atenção aquilo que as pessoas que gostam de nós nos dizem. Na prática, se por exemplo uma criança tiver ouvido várias críticas, humilhações até, pode chegar à vida adulta e não ser capaz de reconhecer os elogios que lhe façam, porque na prática se eu estiver permanentemente a dizer a mim mesma que não sou suficientemente boa, não sou suficientemente interessante, seja porque foi isso que ouvi diretamente dos meus pais,
seja porque foi isso que interiorizei a propósito da forma como eles lidaram com os meus sentimentos e com as minhas necessidades afetivas, dizia eu que quando assim é, ainda que as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu me relaciono de um ponto de vista romântico, me elogiem, me valorizem, eu posso não ser capaz de reparar nisso e de acreditar nisso. Então, parar para reparar, para prestar atenção àquilo que as pessoas à minha volta, as pessoas que genuinamente gostam de mim, para reparar na forma como olham para mim, ajudar-me-á, sem dúvida alguma, a olhar para mim própria de uma forma mais realista e menos presa aos tais rótulos que fui interiorizando. Outra coisa que nós podemos fazer tem a ver com revisitar o passado, na prática, voltar a olhar para os episódios que nos marcaram pela negativa e que fizeram com que olhássemos para nós mesmos dessa forma tão distorcida. Revisitar o passado não é, obviamente, fácil nestas circunstâncias, mas pode revelar-se efetivamente muito terapêutico, sobretudo na medida em que não o façamos com a intenção de acusar os adultos que nos educaram, mas pelo contrário, ou seja, sejamos capazes de os perdoar, sejamos capazes de sentir genuína compaixão por aquelas pessoas e, na prática, sejamos capazes de reconhecer que as pessoas que nos educaram também foram elas próprias, muito provavelmente, alvo de alguns comportamentos menos positivos e que, portanto, agiram de acordo com o melhor que sabiam, com o melhor que conseguiam num determinado momento. Reconhecer isso mesmo, isto é, que os nossos pais fizeram o melhor que puderam, reconhecer o seu esforço, pode ser extraordinariamente libertador e, na prática, o início do tal processo de desprendimento, de desapego em relação às crenças mais negativas em relação a nós mesmos. Para as pessoas mais inseguras, seja em termos românticos, seja em termos profissionais ou noutra área qualquer, muitas vezes é difícil reconhecer os próprios sentimentos. Se eu tiver crescido com adultos que de uma forma sistemática desvalorizaram os meus sentimentos e as minhas necessidades, eu posso efetivamente habituar-me a não prestar atenção. E isso pode levar a que algumas pessoas tenham até dificuldade em reconhecer aquilo que as faz felizes. Então, uma pergunta importante para quem queira tornar-se uma pessoa mais segura passa por questionar exatamente o que é que me faz feliz, do que é que eu preciso para me sentir mais feliz. E depois importa transformar estas respostas em ações concretas. Isto é, importa que coloquemos a nós mesmos a pergunta: e agora, o que é que eu posso fazer para alcançar os meus objetivos? O que é que está efetivamente sob meu poder? É evidente que há coisas que nós não controlamos, há coisas que nós não vamos nunca controlar, mas nós podemos canalizar a nossa energia e a nossa atenção exatamente para aquilo que nós controlamos, para aquilo que nós podemos fazer. E é evidente que nós podemos não estar habituados a reconhecer o nosso poder. Se eu tiver o sonho de ser cantora e se toda a vida tiver ouvido os meus pais dizerem-me que eu não tenho uma voz de cana rachada ou que a minha voz não presta para nada, o mais provável é que eu nem sequer tente efetivamente perseguir o meu sonho. Mas se eu parar, em primeiro lugar, para reparar naquilo que me faz feliz e se eu me questionar, se eu perguntar com genuína curiosidade o que é que eu posso fazer hoje, o que é que está ao meu alcance, e se eu me predispuser a pensar nas respostas a estas perguntas, é muito mais provável que surjam efetivamente aqui alguns caminhos para percorrer. Sermos capazes de elaborar um plano com passos concretos que nos aproximem dos nossos objetivos é já em si mesmo uma fonte de bem-estar, uma fonte de felicidade, uma fonte de segurança. Nós não precisamos do sucesso, seja lá em que área for, para nos sentirmos mais seguros.
Nós precisamos, isso sim, da certeza de que estamos a dar o nosso melhor, de que nos estamos a esforçar e de que há passos que efetivamente nos possam deixar mais próximos do que quer que seja o nosso objetivo. Claro que quanto maiores forem as marcas da nossa educação, quanto maiores forem as mágoas, as feridas emocionais, quanto mais tivermos sido expostos a críticas, a humilhações, a negligência emocional, quanto no fundo maiores forem as marcas de tudo isto, maior é a probabilidade de nós precisarmos de tempo para sarar as feridas e para passarmos a olhar para nós mesmos aqui de uma forma diferente, muito mais realista, muito mais desprendida das críticas. É lógico que quanto maior for o sofrimento, neste caso associado às experiências vividas na infância, maior é a pressa também. Se eu estiver com uma dor física muito intensa, eu vou desejar que alguém me dê um comprimido para que rapidamente aquela dor passe. A mesma coisa se passa no que toca às feridas emocionais, isto é, quanto maior for o sofrimento, quanto maior for o desespero, maior é a necessidade de uma solução rápida para os nossos problemas. E nesse sentido importa distinguir aquilo que nós podemos fazer numa determinada situação para gerir a ansiedade momentânea e os outros passos que nos levarão a mudanças mais sólidas e que necessariamente envolvem tempo. De uma maneira geral, se há feridas profundas, se há muita dor, é importante que tenhamos a paciência connosco mesmos, no sentido de nos darmos o tempo para trabalhar todas estas questões. Depois, em relação à tal ansiedade momentânea, aos picos de ansiedade, aí sim, há algumas ferramentas que não têm de ser comprimidos, mas há algumas ferramentas que nos podem ajudar. Há um exercício de relaxamento, um exercício respiratório que costumo propor e que tem precisamente como objetivo fazer baixar os níveis de ansiedade, a nossa aceleração. Eu chamo-lhe 4, 7, 8. Na prática, nós estamos a falar da possibilidade de pararmos para respirar de determinada maneira. Como? Contando, enquanto fazemos todo o exercício, colocamos a nossa língua no céu da boca e depois aquilo que vamos fazer é contar até 4 enquanto inspiramos, contar até 7 enquanto retemos o ar e contar até 8 enquanto deitamos o ar fora. Vamos fazer? Então, repetimos este ciclo tantas vezes quanto for preciso até começarmos a sentir os seus efeitos terapêuticos. Ou seja, a ideia não é que comecemos a praticar num pico de ansiedade. Pelo contrário, a ideia é que, em primeiro lugar, tentemos conhecer o exercício, praticando-o, por exemplo, todos os dias antes de nos deitarmos. E depois, quando nos sentirmos efetivamente mais ansiosos, possamos recorrer a ele e, aí sim, colocar em prática uma ferramenta que, não sendo milagrosa, nos pode efetivamente ajudar a fazer baixar os níveis de ansiedade. Quanto mais frequentemente nós conseguirmos lidar com os nossos sentimentos mais negativos, seja a insegurança generalizada associada aos rótulos que fomos interiorizando, seja a ansiedade momentânea, mas que atinge picos menos saudáveis. E quanto mais, dizia eu, nós nos expusermos a tudo isto e arregaçarmos as mangas no sentido de enfrentarmos os nossos medos, maior a probabilidade de gradualmente nos sentirmos mais seguros, mais confiantes e de sentirmos de facto que estamos a trabalhar a nossa autoestima. Como eu dizia há pouco, estas coisas envolvem tempo, as mudanças mais importantes e mais sólidas envolvem tempo e envolvem paciência e, em alguns casos, podem requerer mesmo a ajuda terapêutica.